alguns anos, Dória chamou o Lula de ladrão. Não esqueço, Lula, as mazelas que você fez aqui no Brasil. E não esqueço também que você está sendo condenado pela Lava Jato. Já tem uma condenação, 9 anos e meio de cadeia, Lula. Há alguns anos, Alckmin chamou o Lula de ladrão. Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Há alguns anos, Xandão chamou o Lula de ladrão. Em relação à última questão do nosso simpatizante aqui, de um governo corrupto, que foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava bilhões e bilhões. O que eles têm em comum, além da tucanice? Todos pediram desculpas ao Lula e estão com ele hoje. Pelo jeito, o Bebum achou que Milei era igual a eles. Mas o presidente argentino fez o Bebum quebrar a cara. Foi lindo. Como todo mundo sabe, ao longo de 2023, o presidente da Argentina, Javier Milei, chamou o Lula de ladrão, corrupto e comunista. Lula. Un comunista. Un comunista. Y un gran corrupto, ¿no? Obvio, por eso estuvo preso. ¿Tú te reunirías con Lula de No. jefe de Estado a jefe de Estado? No. No. Tudo verdade. Mas, como se sabe, Lula vive numa luta constante contra a realidade e vai entender por quê. Achou que tinha moral bastante para desafiar o Milei. Na quarta-feira passada, o Gambá do Guarujá disse que só conversará com Milei caso receba um pedido de desculpas pelas supostas bobagens ditas pelo libertário. Eu não conversei com o presidente da Argentina porque eu acho que ele tem que pedir desculpas ao Brasil e a mim. Ele falou muita bobagem. Eu só quero que ele, peça desculpas. Os puxa-sacos do UOL, que agora Lula chama de cretinos, correram para dizer que Lulinha lindo tem o direito de exigir desculpas. O Lula tem o direito de pedir, né? Porque o Milei chama de ladrão, né? Durante a campanha eleitoral, desmereceu um presidente constituído, eleito. Pedir desculpas por falar a verdade? Falar a verdade não é desmerecer ninguém. Lula foi condenado por corrupção pela justiça brasileira. Além do mais, Lula mandou seus marqueteiros para difamar o Milei numa campanha muito suja, típica do PT, no segundo turno das eleições argentinas. As 9 digitais do Lula estão espalhadas por toda essa propaganda, por exemplo. Este hombre cuenta chistes para parecer gracioso, pero solo sabe reírse de la desgracia ajena. Este hombre dice que está en contra de la corrupción, pero es un mentiroso profesional. Dijeron que con este hombre todo sería diferente, pero todo cambió para peor. Este hombre no es quien crees. En Brasil, este hombre fue elegido, y fue una pesadilla. Argentina no necesita pasar por esto. En estas elecciones no te equivoques. Argentina, decime qué se siente. Só que Lula está aprendendo que o mundo não gira ao redor dele e que o Milei não é tucano nem tem o rabo preso. O presidente da Argentina disse que não vai se desculpar pelas críticas feitas a Lula durante sua campanha presidencial. A declaração foi feita em uma entrevista ao jornal La Nación, realizada na manhã dessa sexta-feira, dia 28. Esta semana Lula dijo que vos deberías pedirle disculpas. ¿Qué pensás de Lula? ¿Qué pensás de lo que dijo? La verdad que una discusión tan chiquita, ¿no? Parece una discusión de criaturas de preadolescentes. Eso en el caso de Lula metiéndose activamente en la campaña electoral nuestra. Con lo cual no le vas a pedir disculpas a Lula. Pero aparte, digamos, las cosas que yo dije encima son ciertas. Digo, ¿cuáles son los problemas? ¿Que le dije corrupto? ¿Y acaso no fue preso por corrupto? ¿Y qué le dije? Comunista. ¿Y acaso no es comunista? Digo, ¿desde cuándo hay que pedir perdón por decir la verdad? ¿O estamos tan enfermos de corrección política que a la izquierda no se le puede decir nada, aun cuando sea verdad? Bravo, Milei! Tá aí o seu pedido de desculpas, Lula! Podia ter dormido sem essa! Lula é comunista e corrupto. Só não foi perfeito porque esqueceu de chamar de cachaceiro também. Eu nunca pensei que eu fosse gostar tanto de um argentino. Aliás, a essa altura, eu aposto que o Milei já superou o Messi e é o argentino mais admirado pelos brasileiros.
Como disse o Olavo, moderação na defesa da verdade é serviço prestado à mentira. Contra a esquerda não se pode dizer nada, ainda que seja verdade? É o que o Lula e sua corte querem. Tanto é que já calaram aqui muitos jornalistas, veículos, influenciadores e até políticos que falavam a verdade. Lembra como foi proibido durante as eleições falar que o Lula era amigo do Maduro, parceiro do Ortega? Como não se podia mais chamá-lo de ladrão, corrupto ou ex-presidiário? E era tudo verdade. O Milei pedir desculpas pelo que disse seria uma aberração, uma inversão total de valores. Aliás, ele foi muito educado até. Outro qualquer responderia com muito sarcasmo. Eu sei que o Milei é apelidado de El Loco, mas na verdade o cara é uma voz de sanidade não somente para a Argentina, mas para o mundo inteiro. O cara chamou a mulher do primeiro-ministro socialista da Espanha de corrupta, em plena Espanha, e também não retirou o que disse, dobrando a aposta. Ao criticar o socialismo, disse que mesmo se você tiver uma mulher corrupta, ela se suja e leva 5 dias para pensar sobre isso. Eu, quando tenha a mulher corrupta, digamos, se ensucia e se tome 5 dias para pensarlo. Imagina se ele iria se curvar a um comunista decadente. Lula calculou mal seu poder de intimidação. Afinal, seu parça Xandão não apita nada na Argentina, não consegue mandar a Polícia Federal bater na porta da Casa Rosada. Então, fica difícil obrigar alguém lá a dizer que o Lula não é ladrão. Se estivesse no Brasil, talvez Milei fosse obrigado a pedir desculpas. O Nicolas, por exemplo, entrou em inquérito só por ter chamado o Lula de ladrão. Mas fora desse inferno aqui, a realidade é diferente. Lula foi reconduzido à presidência do Brasil pelas mãos de seus amigos, só que a verdade é que ele não tem moral nem com os brasileiros, imagina com os argentinos. Ele recuperou o poder, mas limpar a imagem é outra história. Ele não consegue comprar a imprensa e os políticos de outros países, como faz aqui no Brasil. Uma amostra disso foi a forma como ele foi isolado e ignorado pelos líderes mundiais no encontro do G7. Líderes que tiveram a obrigação protocolar de ouvir Lula o desprezaram e nem fizeram questão de disfarçar, como a Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, que aliás adora o Milei. Mundo pequeno, né? Parece o típico mafioso que não leva nada para o pessoal. Ele sabe que 90% dos políticos está à venda e sente prazer em comprá-los com cargos, ameaças, chantagens, promessas. Ele sente prazer em fazer aquele sujeito que o xingava de ladrão pedir desculpinhas e sentar no seu colo como uma cadelinha. Deu certo com Dória, Alckmin, Simone Tebet, Reinaldo Azevedo, Marina Silva, Soraya Tronic, Janones. Mas alguns caras não estão à venda. Malucos como Bolsonaro, Trump, Tarcísio, Meloni e Milei, líderes de uma direita que se mostrou muito mais popular e mais forte do que Lula imaginava ou gostaria. Lula não quer um pedido de desculpas, ele quer obrigar todos a elogiá-lo. Ele quer